Olá, leitor, sou a Adri e hoje eu trago mais um livro bacana para vocês. Estou falando dessa obra. Esse livro, gente, é um Caminhos da Lei, são contos do John Grisham, e quem conhece esse autor sabe que ele é um autor com estilo literário policial. Então são contos policiais que traz várias histórias. Na verdade ele traz 7 contos bastante intrigantes e a maioria surpreendentes. Eu falo maioria, leitor, porque dos 7 contos eu gostei de 4. Então, assim, os outros 2 são interessantes, tudo, mas eu não, não gostei muito, não. Eu nem sabia que o autor, ele fazia contos. Esse aqui é um daqueles livros lá dos primórdios, quando ele começou a escrever. Então, assim, quando eu já comecei a ler esse autor, leitor, eu já peguei logo os romances, sabe? O primeiro livro do autor que eu li, que eu amei, foi o Dossiê Pelicano. Depois desse livro, gente, eu falei, não, eu tenho que ir atrás desse autor, porque ele é espetacular. E os contos, gente, eu gosto até de contos, mas no geral eu leio mesmo histórias longas. Eu gosto mais daquelas histórias bem compridonas. Vocês sabem, né? Quem me conhece já sabe, eu gosto de uns livrões umas historionas grandes mesmo. Todavia, gente, os contos, e principalmente desse autor, é espetacular. Voltando para cá, gente, de todos esses contos, o último eu amei. É uma história surpreendente, intrigante, misteriosa e cheio de nuances interessantes. Um deles, gente, é O Garoto Estranho, que é o último conto da obra. Nossa, gente, essa história ela é muito bacana. Ela traz a história de um jovem. Ele é homossexual e ele sai da sua cidade porque a cidade é muito preconceituosa. É uma cidade pequena, o povo fala demais, povo desagradável, povo supostamente moralista, um povo tacanho. Então, assim, ele sofre muito preconceito e ele sai da sua cidade e vai para Nova York, fica lá vivendo a sua vida. Acontece, leitor, que ele fica doente, ele fica gravemente doente, ele é acometido da AIDS. E ele volta para sua cidade natal para se cuidar, e também ele não tinha mais dinheiro. E como a família dele era muito rica, ele volta para ter os últimos momentos com sua família e também para ter os devidos cuidados. Acontece, gente, que a família dele também é muito preconceituosa e não aceita a sua escolha de vida. Ele volta e a família afasta ele do convívio social da onde eles vivem e manda ele para o outro lado da cidade, que é um lugar que só vivem os negros, que também sofrem muitos preconceitos. E ele vai viver, gente, com uma senhora, e eles desenvolvem uma amizade maravilhosa, uma linda amizade. É lógico que já deu para o leitor perceber que eu estou falando de um tempo já passado, né? O livro, leitor, nessa história do Garoto Estranho, ele não traz para nós uma história assim de tempos modernos. Não tem essa separação atualmente, graças a Deus, né, gente? Mas ele traz a história de uma época que os negros eram separados. Havia o separatismo. Então, de um lado viviam os brancos, os abastados, e do outro lado viviam os negros, para que não tivesse essa mistura entre as raças. Uma coisa horrorosa, totalmente, enfim, desagradável, né, gente? E triste. E ele vai viver com essa senhora negra, né, do outro lado da cidade. Só que lá, gente, por incrível que pareça, ele também sofre preconceito com os negros. Os negros também não gostam dele, não aceita ele. Então, ele sofre dos dois lados. Ele sofre com o preconceito da sua família, da sua cidade, do seu bairro, na verdade, porque a cidade é uma só. Ele sofre com esse preconceito, mas quando ele vai para o outro lado da cidade, convive com os negros, ele também sofre preconceito devido à sua homossexualidade e à sua doença. As pessoas não gostam dele, colocam a distância, se mantêm a distância, e ele sofre muito.
Mas com a amizade dessa senhora, e ela enfrenta a igreja, ela é até expulsa da igreja por causa que mora com ele, tem amizade com ele, ela mora para cuidar. A família fez lá um acordo com ela, que ela recebia a casa de herança, né, e todo o dinheiro que ela precisasse para cuidar dele. Não poderia se aproximar da família. Então ele vive lá com essa senhora e até os seus últimos dias. E a história se passa em torno do preconceito. E não só o preconceito da família dele, da cidade, do bairro dele, mas também daquelas pessoas que já sofriam o preconceito. Olha só que intrigante, né, gente? É uma história muito triste, muito bonita e muito interessante. Também, gente, o livro traz um outro conto, que é os arquivos peixe. Arquivo peixe, gente, é aqueles arquivos que fica guardado por muito tempo no escritório jurídico e o advogado esquece ele. Essa história, esse conto dos arquivos peixe, ele é muito intrigante, muito interessante. O que sucede? O advogado que cuida do caso, ele vive uma vida bem desagradável, suas finanças estão péssimas, seu casamento está praticamente falido e ele não tem nenhuma assim perspectiva de uma melhora de vida. Suas filhas adolescentes também não se dão bem com ele, enfim, ele está com uma vida bem desagradável. E acontece, leitor, que ele sonha de se livrar de tudo isso e viver sua vida maravilhosa nas Bahamas. Só que, com a situação que se encontra, né, gente, é só sonho mesmo. Mas um belo dia, ele recebe um telefonema de um advogado de uma empresa gigante querendo fazer um acordo com ele. E ele descobre que esse acordo, leitor, é sobre os arquivos peixes. Como eu disse para vocês, eram aqueles arquivos que já estavam fedendo há muito tempo. E ele conversa com outro advogado e eles entram num acordo. O advogado diz: olha, você encontra os seus clientes, que as empresas que estão envolvidas nesse processo quer fazer esse acordo e já acabar de vez com essa situação. Ele rapidamente procura os seus clientes, que há muito tempo ele não encontra. E outra coisa também dessa história, gente, nesse conto ele nos passa aquele advogado, sabe, que não se importa com seus clientes, que não tá nem aí também, né, gente? Por isso que ele tinha essa vida, aí Deus me livre. As suas finanças não iam bem, porque no geral, se você trabalha direitinho, no momento você vai colher os seus frutos. Mas não é o caso dele, ele é bem desleixado, ele nem se importa, não é aquele advogado atuante que ama a sua profissão. Voltando para a questão dos processos, ele vai em busca dos clientes que há muito tempo ele havia abandonado e ele consegue dois desses clientes aceitam o acordo. Aí ele fala: olha, eu vou te dar 25 mil e vocês basta assinar para a gente estar retornando esse acordo. Lógico, né, gente, os clientes não tinham onde estava com a situação pior que a dele, então aceita os 25 mil dólares. Os outros dois eram 4 processos, só que ele consegue 2. Um outro havia morrido, um quarto cliente ele não conseguiu localizar. Então ele falsificou as assinaturas dos 2 clientes, um que havia morrido e o outro desaparecido, e acabou recebendo, gente, $500 mil de dólares. Ele, feliz da vida, faz lá um acordo com a mulher, separa o mais rápido possível da mulher, que ele já nem gostava mais, tinha nem interesse, faz lá um acordo com a mulher, deixa o escritório dele, os outros processos com um colega e desaparece no mundo com todo o dinheiro. E vai ser feliz nas Bahamas como ele sonhou. Então, assim, gente, é uma história bastante bacana, mostra assim as nuances dos processos. Eu mesma, gente, não tinha muito conhecimento sobre os arquivos peixes e através dessa história eu acabei conhecendo esses tipos de processos que é bastante interessante. Então foi bem bacana, gente. É uma história intrigante, é uma história que conta assim as nuances de um casamento
que está à deriva. Por mais que você não concorde com os métodos do advogado, dele ser desonesto, dele ser aquela pessoa tranquila, que não se importa com o seu trabalho, tem umas nuances no conto que você acaba até torcendo para que o advogado consiga, assim, um resultado satisfatório, que é ir para as Bahamas, viver sua vida feliz lá, enfim. É uma história bastante legal. Eu adorei essa história. Outro também, gente, que é um conto bacana que o livro traz, é sobre o cassino. O cassino conta a história de um homem também para lá de desonesto, que tem vários negócios fraudulentos e que monta um cassino num deserto junto com um índio. Olha que legal, bacana, né, gente? Diferentão. Ele monta esse cassino e a história se passa toda em torno de um casal que não se dão bem. A mulher quer se separar porque o marido não tem ambição, é aquele homem que barrigudo que chega do trabalho, pega sua latinha de cerveja e senta lá e fica assistindo jogos. E a mulher tá de saco cheio, ela vai embora, ela foge e algum momento depois, um tempo depois, ela pede o divórcio. Ele não aceita porque ele a ama de coração, ele a ama profundamente, ele não aceita. Mas ele, depois de um determinado tempo, leitor, ele é obrigado a aceitar o divórcio. E ele fica muito triste, fica com depressão. E ele começa a procurá-la por todas as cidades grandes dos Estados Unidos. Não encontra. Só, gente, que o intrigante da história é que a mulher, ela se envolve com o dono do cassino e que está bem próximo dele. Aí ele sai procurando a sua amada, ele não encontra. Um dia ele para lá no cassino e fica jogando e ele ganha uma bolada. Então ele fica super feliz e ele vai atrás de uma pessoa, de um especialista em jogos, para ele aprender mais. E ele quer aprender as técnicas do jogo, as técnicas de como ser um profissional, de como ser um jogador. E ele consegue encontrar essa pessoa, conversa, começa a ler vários livros, faz até cursos ele começa a ler vários livros, começa a se interagir não só na prática, como também na teoria dos jogos e se torna um jogador profissional. Outra coisa interessante, gente, que ele não é só um jogador profissional, ele tem talento. Então, o seu profissionalismo unido ao talento, ele se torna excepcional. E aí acaba ganhando muito dinheiro, desbanca vários cassinos e começando por esse cassino. O intrigante dessa história, gente, que ele não sabe que a sua esposa, a sua ex-esposa, casou-se com o dono do cassino. E o dono do cassino, por outro lado, também não sabe que a pessoa que está desbancando o seu cassino é o ex-marido da sua mulher. E a mulher também não sabe nada, gente. Depois de um tempo, ele descobre que o dono do cassino é o marido da sua amada. Ele fica louco, muito nervoso, ele fica muito revoltado. E o que ele faz? Vou desbancar de vez, vou acabar com esse cassino. E ele realmente acaba. Ele faz uma jogada de mestre e acaba ganhando 300 milhões de dólares. E o que acontece, gente? O cassino não tem como pagar. Então ele entra processo na justiça para receber o seu dinheiro e ele quer dinheiro vivo. Nesse tempo, quando essa jogada acontece, o dono do cassino não está presente. Ele está viajando com sua amada num cruzeiro e ele descobre que o marido que está desbancando o seu cassino é o marido da sua mulher. O que ele faz? Coloca a mulher pra rua, fala um monte pra ela que ela é uma desprovida, que ela é uma pessoa má, que ela é uma pessoa que estava de colunho com o seu marido para poder destruir sua vida profissional, seu cassino, enfim. E ele, gente, tem muitos problemas fraudulentos. Então, ele não consegue pagar os bancos e acaba sendo levado à justiça, acaba com todos os seus bens, fica sem nada. E a mulher, por outro lado, a mulher, gente, ela é muito esperta. Vocês têm que ver como ela é muito... A mulher é muito esperta. Ela percebe, gente, que não tem nada, que ele não tem nada, para que ela vai querer ficar com ele. Então, ela deixa ele de lado e volta para o seu ex-marido, que agora é um homem rico. E um homem muito diferente do que ela conhecia quando eles eram casados.
ela volta para ele diz que o ama, que não sei o quê. E ele, como a ama profundamente, ele fica meio, né? Será que ela me ama mesmo? Ela tá comigo por causa do meu dinheiro, né? Ela quer voltar comigo porque agora eu sou um homem rico, diferente, talentoso, profissional do jogo, enfim. Mas a mulher é muito esperta. O que ela faz? Ela usa a filha, gente. A filha, que também é outra esperta, é uma moça, uma jovem, que não dava atenção pro pai, não estava nem aí com ele. Mas agora, gente, a coisa muda totalmente. Então a filha fica muito afetuosa, muito amorosa com o pai. E ele, coitado, gente, ele começa a se deixar levar por ela. E ele a ama. Então, é lógico, né, gente, que ele ia se deixar levar. E a filha consegue unir o pai e a mãe de novo. E aí todo mundo fica feliz. Essa história é maravilhosa, gente. Não só pela expertise da mulher, de ela querer mudar, dela querer mudar de vida, sair daquela vidinha medíocre e fugir, se separar e conseguir outra coisa, porque ela saiu da sua zona de conforto. Então, assim, é uma história bastante intrigante, muito legal, muito interessante. E ele também, gente, ele teve a partir do momento que a sua esposa foi embora, ela se divorciou e foi buscar uma vida nova, ele teve uma motivação. Então, ele não ficou naquela coisa depressiva, ficar bebendo. Claro que teve um tempo que ele ficou bebendo, né? Ficou bastante desprovido de tudo, mas ele não ficou jogado na vida. O que ele fez? Ele foi procurar uma motivação, o jogo, que não era uma motivação assim, para os moralistas não seria uma motivação muito bacana, né, gente? Mas enfim, ele foi buscar uma motivação, ele conseguiu inclusive descobrir o seu talento e descobrir uma nova profissão. E eles se deram bem, ficaram felizes, enfim. Não vou contar tudo, já tô contando, né, gente? Mas enfim, é uma história maravilhosa, essa do Cassino também. Eu falei do Garoto Estranho, do Cassino, falei do Arquivo Peixe. Em Busca de Hagrid. Esse aqui também é um outro conto excelentíssimo. A história se passa com um jovem que sofre um acidente e ele fica perdido na cidade grande. Lá na sua cidadezinha, a mãe dele recebe a notícia que seu filho foi acidentado e se encontra num hospital. Aí o que acontece? Começa aquela falação, né, gente? Que todo mundo sabe como que é. Cidade pequena, todo mundo fica falando um monte de coisa que às vezes nem é verídica e que na maioria das vezes não é verídica, mas que todo mundo acredita. E cada pessoa, gente, interessante da fofoca, que cada pessoa que faz a fofoca aumenta um pouquinho e modifica. Então fica contando, falando para todo mundo, e a senhorinha desesperada, porque o filho sozinho na cidade grande, o único filho, os vizinhos dessa senhora, eles fazem o que? Gente, nós precisamos ajudá-la e temos que ir lá no hospital, saber como o rapaz está, e cada um conta uma história. Uma hora perdeu a perna, outra hora perdeu o braço, outra hora, vai dar pra morrer. Só história dramática, só coisa horrorosa, gente. Fofoca é assim, né, gente? Ninguém conta coisa boa, só conta coisa desagradável. E aí fica todo mundo naquele alvoroço, a senhorinha passa mal. Gente, é um horror, é aquela coisa de pobre. Gente, eles contando aquela fofocaiada toda. E aí eles falam assim, bom, tem que alguém ir lá ver como é que ele está. E aí eles pegam 3 rapazes, um deles, um rapazinho usuário de drogas, sem noção nenhuma, totalmente desprovido de juízo. Pega esse rapazinho também e outros 2. Um super tímido, reservado, mas é uma pessoa de bem. E o outro mais ou menos esperto. Então assim, os 3 vão em busca de Hagrid. Acontece, gente, que para chegar na cidade existe uma longa caminhada. E até lá eles passam por diversas aventuras. E são 3 homens viajando de uma cidade na outra. Então eles acabam vivendo todas essas situações e tem um final surpreendente. É um conto, gente, maravilhoso. Por aí, né, leitor, já deu para vocês perceberem que o livro é grandioso, que é um livro super bacana. Os contos, para quem não sabe, são histórias pequenas, né, gente? E aqui nesse livro ele traz 7 contos maravilhosos. É isso, gente, que eu trago para vocês hoje. Esse livro maravilhoso que eu acabei de ler. Esse livro está disponível lá na Biblioteca Mário Meneghini, aqui no Centro Cultural de Caieiras. Então, quem quiser ler o livro, vai lá, gente. Pega o livro emprestado e seja feliz. É isso, gente. Esse livro maravilhoso que eu trago para vocês hoje. Tchau, tchau e até o próximo livro.